começar a gravar aqui. Então a gente tem que falar sobre redações de um jeito engraçado e que todo mundo goste delas. E aí é complicado, mas eu vou tentar. O que é uma redação dissertativa, argumentativa? É quando você se debruça sobre um tema e você tem que dissertar e argumentar sobre a sua visão baseada em estudos, ou fatos, ou pesquisas. Então você usa argumentos. Então, de novo, argumentos não são opiniões, argumentos são é, visões, né, hipóteses talvez, baseadas em fatos, em afirmações, em estudos, em citações de pessoas que são especialistas, né, que já estudaram aquele assunto. Então, a redação ela é feita em três partes, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, o tema ele tem que ser apresentado já na primeira frase. Então, tipo assim, falou, a gente já tem que estar sabendo do que vai se tratar a sua dissertação, a sua redação. Então, assistindo a live do Enem, sendo que eu nem vou fazer Enem. Mas é porque você é linda, é cheirosa, James. Então, no tema na primeira frase, o tema já deve ser apresentado. A gente vai ver mais certinho como fazer isso, de maneira que não fique, o meu tema é tal coisa, porque não é assim também, né? Não há meio de fazer rodeios já na primeira frase do primeiro parágrafo, então não tem como, tipo, mudar ou modificar. Eu só vou acender minha luz, gente, peraí. Que fica melhor de vocês me verem daí. Então não tem como ficar, tipo, indo pra lá, indo pra cá, fazendo floreio, escrevendo frase de efeito, fazendo pergunta, porque tem que ser direto. A gente tem que ler as primeiras frases, o primeiro parágrafo, ou os dois primeiros parágrafos da sua redação, e entender sobre o que vai ser e falar, legal isso aqui, né? Que é o que a gente entra ali nesses dois últimos pontos. Também no primeiro parágrafo está inserido a linha de raciocínio do autor, né? Então, tipo, por onde você vai, se você concorda ou não, se você acha que aquele assunto é uma realidade possível, se não é, sabe? Então, por onde você está indo também vai ser incluso aqui na introdução. Não se preocupe, a gente vai ver com mais detalhes depois. E convencer o leitor. Então, quando você lê uma introdução, você tem que pensar, nossa, isso aqui é uma coisa que vale a pena ser lida, né? E eu trouxe exemplos depois. Do desenvolvimento, você vai decidir principalmente, então você tem que ir pensando o tipo de argumentação que você vai usar, se é o argumento por exemplificação, então, eu discordo disso. Por exemplo, em tal ano, tananã, 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 um exemplo melhor. A lei seca, por exemplo. Quando a lei seca foi implementada, os acidentes de carros diminuíram, porque né, tinham as blitz, tinha né, toda aquela vibe. Então, se você quiser exemplificar que os acidentes de carro diminuíram depois da criação da lei seca, esse é um argumento de exemplificação. Por exemplo, os acidentes de carro diminuíram depois da implementação da criação da lei seca. Só que lembrando, eu vou falar disso mais depois, mas toda vez que você cita uma lei em uma redação, você tem que dizer o nome dela e o ano de criação, o número dela. Então, tipo, citar lei é complicado, porque nem todo mundo sabe leis, tipo, eu não sei nenhuma lei por nome e número. Então, tem que tomar cuidado aí, mas foi um exemplo. Por comparação ou analogia, você compara uma situação com outra, né, uma situação que é parecida com outra. Ou analogia, onde você vê a diferença ao longo do tempo entre duas coisas, né? Alusão histórica, então quando você faz uma referência a uma figura ou evento histórico, né, que ocorreu, por exemplo, se você quiser, não estou dizendo que mas se você quiser é, colocar em relação é, os movimentos do Black Lives Matter com algumas revoluções que ocorreram anteriormente na história, isso seria um argumento de comparação junto com uma alusão histórica. Então, tipo, não tem que escolher um. Tipo, argumento por exemplificação e o meu texto vai ser todo com ele. Mas dá pra você, tipo, usar dois, não só. Usar, sabe, tipo, vários diferentes. Usar todos, usar só dois. Dois juntos. Dá pra fazer essa mescla de tipos de argumentação. Aí o argumento de autoridades, que é o que eu mais costumo usar,
né? Então, tipo, quando você escreve uma dissertação, um artigo científico, você fala, é, segundo tal pessoa, é tal coisa. Então, né, porque você tem que estar validando o seu dizer ali. Então, eu imagino que tananã, tananã, tananã. Porque segundo tal pessoa, também, sabe? Então, tipo, você vai amarrando o seu texto assim. Deixa eu pensar num exemplo. Segundo Calvé, que é um cara da linguística, gente, que estudou a sociolinguística no livro dele, tal, a sociolinguística, uma introdução, não lembro o título do livro. As variações linguísticas são variações da língua formal, da língua que a pessoa fala, sabe? Então, tipo, você vai montando o que você quer dizer em cima do que as pessoas já disseram. E aí você pode relacionar, você pode comparar dois argumentos, né? Usar um argumento de comparação com dois argumentos de autoridades. Então, tipo, tal pessoa diz isso, tal pessoa diz isso. Se a gente compara os dois, a gente consegue chegar a essa conclusão aqui, sabe? Você vai usando os argumentos para ir andando dentro do seu texto. E daí o argumento por enumeração, né? Você usando dados ou citando partes de coisas. A gente vai falar também sobre o tópico frasal, que eu vou falar um pouquinho mais lá pra frente. Conectivos, que são aquela vibe de porém, entretanto, todavia, tanananas, que é aquela coisa que é meio chata, mas com o tempo você pega e aí vai de boa. Problematize, então você tem que fazer um mimimi na sua relação, você tem que, na sua redação. Geralmente, no Enem, é, vão ter três textos de aportes. Textos de aportes são tipo gráficos falando do assunto, tipo o texto de um especialista falando sobre o assunto, e você pode se basear nesses textos de aporte para usar eles como argumentos dentro da sua redação. Nunca você vai citar um pedaço, tipo, pegar um, um blocão ali do texto, botar entre aspas e botar dentro da sua redação. Não dá pra fazer isso porque isso zera a sua redação, porque conta como cópia. Então não dá pra fazer isso. Já fica a dica aí pra vocês. Se fizer isso, tá zerado, nem faça. Mas dá para você usar como argumento. Então, se for um gráfico, você pode usar os dados do gráfico como enumeração, né? Como um argumento usando dados, usando fatos. Se for um especialista falando sobre alguma coisa, uma autoridade, você pode usar o que ele disse como argumento de autoridade. Então, dá para você usar aquilo lá, não dá para você copiar aqueles textos, os textos de aporte que vêm antes da sua redação. E daí amarrar tudinho bem conectado para você conseguir usar os conectivos. Então não dá para, tipo, você fala uma coisa na redação, na introdução. Eu vou falar sobre é, o consumo de laranjas no Brasil e como ele afeta os mais pobres, sei lá. E aí, no seu desenvolvimento, você fala sobre o consumo de laranjas no Brasil, e daí esquece da parte do mais pobre que você falou lá na introdução, e fala sobre o consumo de laranjas no Brasil e é, como os agrotóxicos nessas frutas podem ser nocivos à saúde. E aí você fugiu, além de talvez estar fugindo do tema da redação, você pode estar fugindo daquilo que você disse na sua própria introdução. Então, se você disse que vai falar de uma coisa na introdução, fala disso na conclusão. Na conclusão também, mas no desenvolvimento. Porque as coisas estão amarradas, você está tipo, sendo conexo, você está falando sobre o que você disse que você ia falar, né? Então, se você fala que você faz uma coisa, fala sobre ela, não muda. Então, às vezes tipo, são detalhes, como esse lance da laranja que eu falei, mas às vezes é bem fácil de não fazer isso. Então, tem que estar bem atento a isso. De novo, eu vou dar mais exemplos depois. Conclusão. Não dá para encher linguiça, né? Na conclusão, não dá para tipo, criar coisas novas, criar argumentos novos, criar perguntas novas, não dá. Não dá para você argumentar de novo na conclusão, tipo, já... Ai, que susto. Obrigado pelo follow, Spider Art. Vou ter que tirar o barulhão que tá nos alertas, enfim. Não dá pra você argumentar de novo, porque você está concluindo todos os argumentos que você já deu no desenvolvimento, não tem como você criar um novo na conclusão, tem como você só fechar eles, sabe? Então, não dá pra você repetir o que você já falou, não dá pra você usar um mesmo argumento escrito de maneira diferente, não dá pra você é, repetir um dado, por exemplo, não dá pra você ficar se repetindo. E
Aí não é uma coisa que não dá, mas é uma coisa que eu prefiro não, porque irrita quem tá corrigindo a sua redação, que são os clichês, né? Clichês, eles já, tipo, caem em desuso, todo mundo já fala, daí você vê que se a pessoa escreve um clichê, não é porque ela tem habilidade na redação, que é o que o Enem avalia. As habilidades para você dissertar sobre algo e argumentar sobre algo. Se você usa clichê, é porque você só está repetindo o que você já usa há muito tempo e o que as pessoas também já usam. Então, se você usar, tipo, na conclusão, isso vale para outros locais onde podem ir clichês, como atualmente, com o advento da, lá na introdução. Mas na conclusão, principalmente, né, o uso de, em resumo, por fim, concluindo, né, dá para você substituir, tipo, Bela Gil, por logo, aí por seguinte, portanto, por isso, em virtude de. Tem um monte, eu trago mais pra frente outras ideiazinhas de como você pode usar para concluir. E você não precisa ficar no clichê. Você pega, ai, olha aqui, gostei de por conseguinte. Vou usar por conseguinte. Grava na sua cabeça e usa na sua redação. Já não é clichê. E você não precisa ficar tipo, pensando, vai, qual que eu vou usar agora? Escolhe um e não esquece dele. E tá ótimo, né? Essas coisinhas aqui no canto, essas aqui, ó. Eu não vou ler, dificilmente vou ler, não sei que vocês perguntem alguma coisa sobre. É mais para vocês lerem e vocês marcarem, anotarem, lembrarem, porque são dicas, né? Que eu vou falar mais pra frente de algumas coisas, mas de outras não. Então, isso aqui no canto é um lembrete para vocês. E é sobre isso. Tá, vamos falar sobre introdução agora. O que seria uma introdução boa e o que seria uma introdução ruim. Eu vou ler aqui a introdução da Isabela de Oliveira Cardoso, né, quando o tema da redação foi democratização do acesso ao cinema nos Brasil. No Brasil, nos Brasil não. De modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata o impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades. Então você vê que não teve atualmente, não teve em Advento de, mas ela introduziu o tema. A gente sabe que ela vai usar um filme como exemplo, e ela sabe que ela vai, que a gente sabe que ela vai falar sobre o impacto, nesse caso usando o exemplo do Cine Hollywood, mas sobre o impacto do cinema no cotidiano das cidades. E daí uma dica, né? Live de dicas. Se você fala que algo tem um impacto positivo, que algo é positivo para alguém, que tem uma relação positiva na sociedade, se você usa positivo, provavelmente e preferivelmente você vai mostrar o lado negativo depois. Porque você está dissertando. Dissertando é debruçar sobre aquilo, é pensar sobre aquele tema. Dissertar é tipo, pegar aquele tema e espalhar na mesa. E quando você espalha na mesa algo, você vê os pontos positivos e os pontos negativos. Então, quando você fala que algo tem algo positivo, normalmente a gente fala sobre algo negativo depois. Vamos ver se a Isabela fez isso. Dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Então, esse é o ponto positivo, o lado positivo do cinema cotidiano, que a gente sabe que o filme Cine Hollywood retrata porque ela usou ele como um argumento, como um exemplo, um argumento de exemplificação. Entretanto, chegou aí um conectivo nosso. Um conectivo é algo que conecta uma ideia à outra, conecta uma frase à outra. Então, entretanto, ele dá uma ideia de mas, porém, pera aí, fica ligado, porque o entretanto ele fala, se é isso, entretanto vai ter outra coisa. Na realidade, chegamos aí no ponto negativo que eu tinha falado. Tais benefícios não atingem toda a população brasileira. Haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise. Para mim, ela já tinha ganhado essa redação nota 1000 quando ela falou urge. Ninguém usou essa palavra, eu achei incrível. Urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Então, isso é uma introdução de centenas, de milhões. A gente sabe sobre o que ela vai falar e a gente sabe como ela vai falar. Ah, mas como assim, Fernando? Então, ela falou um ponto positivo do cinema. Então, um ponto positivo do porque o cinema deveria ser democratizado a todos. Todo mundo deveria ter acesso ao cinema,
Porque, né, isso fica intrínseco, isso fica escondidinho ali na introdução dela, mas a gente sabe porque esse é o tema, e provavelmente tem um título essa redação. Então, a gente sabe que que ela falou sobre impacto positivo, mas que esses benefícios não atingem toda a população. Então, isso não é democrático. Se não atinge toda a população, por quê? Então, por quê? E daí ela vai introduzindo sobre o que ela vai falar no desenvolvimento dela. Não atinge a população porque é elitista, tem elitização, só pessoas a nata da sociedade, só pessoas ricas, por assim dizer, podem se encontrar num cinema. Melhor não dizendo, não só pessoas ricas, mas pessoas muito pobres não vão ao cinema, dos meios cinematográficos. A falta de estrutura adequada. E aí, ela fala sobre a resolução. Então, é uma análise. Então, ela não está dando a resolução. A gente vai falar isso também na conclusão. Mas ela não está dando a solução. Ela está falando. A gente precisa ver, a gente precisa analisar para achar a solução. E aí, a gente tem uma introdução ruim. Se vocês tiverem dúvidas sobre a introdução boa ou sobre alguma coisa que eu falei, vocês me avisem pelo chat, que eu estou conseguindo ler vocês também daí, tá? Então, o tema dessa redação era Toque de recolher, protege juventude e sociedade. Eu acho que foi em 2009 que teve essa redação, mas eu não tenho certeza. Então, né, whatever. Já não existe adolescente como meio século atrás. Então, ali eu já tenho um erro de gramática, né? Como havia meio século atrás. Donde? Donde não existe, gente. Donde pode parecer uma palavra bonita, pode parecer uma palavra legal, mas donde não existe. Existe nas variações das palavras. Então, tem gente que fala, é um dialeto, tem gente que usa ela para viver e conviver no dia a dia, e tá tudo bem. Existe nesse âmbito do dialeto, das pessoas que falam, no português informal. Mas, quando a gente escreve uma redação, né, ela é ali você está transformando as suas falas, as suas ideias, num papel, num documento, onde você argumenta sobre um assunto, você usa o português o mais formal possível, né? Porque não tem como usar o português formal, mas o mais formal possível. Então, se você, uma dica que a minha mãe me dava, se você não sabe escrever xícara, você escreve caneca. Então, não fica tipo, preciso pôr uma palavra aqui porque é uma palavra bonita. A sua redação não precisa ter palavras bonitas. Ela precisa estar com aqueles conceitos que a gente falou lá no início, bem amarrada, bem conectada. Se tiver tudo aquilo, vai ser uma redação boa. Então não tenta, tipo, inventar a palavra, ou eu preciso ficar nessa neura de eu preciso colocar uma palavra legal e daí você escreve um donde na sua redação. Não dá. Donde? Quando, no caso, né? A lei. Qual? Daí vem aquilo que eu falei. Quando você fala de uma lei, você tem que citar qual é ela. E eu duvido muito que aqui, ó, nesse tema, toque de recolher, protege juventude e sociedade, eu duvido muito que em alguns dos textos de aporte desse tema, se a gente for olhar o caderno de provas, não tenha falado o nome da lei. Né? Porque se for um toque de recolher, eu imagino que ele deve ter sido baseado numa lei, ou numa sanção, ou num veto, ou numa operação. E essas coisas, elas produzem um documento constitucional. Então, se não foi uma lei, porque pode ser que não seja, tipo, criou uma lei para criar um toque de recolher, se não foi uma lei, foi algo constitucional. E essa coisa precisa ser citada. Mas eu duvido muito que não tenha sido citado nos textos de aporte. E se foi citado com nome, número e ano de criação, que normalmente são as leis, quando você cita uma lei ou algo constitucional, tem que ir isso também. Então, eu duvido muito que não esteja nos textos de aporte isso, e ele não colocou aqui. Então, provavelmente ele não sabe isso que vocês sabem agora, de que tem que pôr. Então, agora que vocês sabem, vocês não vão cometer esse erro. E vão ficar mais próximos de tirar uma nota grande no Enem, na redação do Enem. A lei era mais rigorosa. E, né, no caso, vírgula, pais possessivos com dom de atribuir regras a serem cumpridas. Ponto. A lei, que tinha como castigo à não liberdade de diversão. Tá.
Tem muitas coisas erradas aqui. Vamos do início. É, e haviam pais possessivos, não tem. Tipo, se você lança assim, pais possessivos, entre vírgulas, não tem como a gente saber se tem agora, se vai ter depois, se tinha antes. Então, tipo, acompanha o tempo verbal. Você tá falando de uma coisa que aconteceu no passado. Então, coloca um haviam ali. Tinham, existiam, ocorriam, sei lá. Coloca. Não falta palavra na sua redação, gente. Aí você pensa assim, mas ele escreveu a redação pequenininha, Fernando, porque ele desenvolveu muito esse assunto. Mas não foi. Porque não tem como desenvolver muito com uma introdução como essa. Lembra? No desenvolvimento, você fala sobre aquilo que você já falou na introdução. E ele falou 3 linhas na introdução dele. Se ele tiver alguma coisa para desenvolver aqui, ele consegue desenvolver os pais possessivos, atribuindo regras, e o castigo como não liberdade de diversão, que nem é uma coisa que existe, gente. Não liberdade de diversão, que é isso? Isso me lembrou de uma fala de um professor de quando nós sabemos qual o uso adequado para palavras, tipo os porquês. Se você não lembrar na hora qual porquê, use o pois. Exato. Nossa, muito bom, eu não sabia disso. Eu me confundo nos porquês ainda, vou usar, é boa. E é exatamente isso, Spider Art. Tipo, não tem tipo, como você ficar inventando, criando coisa, porque provavelmente vai ser uma coisa que tá errada se você inventar. Porque ninguém é expert em língua portuguesa e na língua formal para inventar uma coisa que coincidentemente existe na língua. Então, realmente, se você não sabe escrever xícara, escreve caneca. Se não sabe qual dos porquê é, escreve pois. Porque não dá pra ficar inventando. Então, sobre o que eu estava falando na introdução dele. Se você não faz uma introdução que vai dizer o que você vai falar, não tem como você falar depois. Então, desde a introdução, você tem que ir pensando. Se você quer que a sua redação caiba dentro de 30 linhas, não escreve muita coisa, não escreve muito pontos de divisão, não escreve muito pontos de detalhamento, de desenvolvimento na sua introdução. E nem tipo, não é porque ele estava com medo de não caber na folha a redação. É porque provavelmente ele não sabia nada sobre o tema que ele estava escrevendo e provavelmente ele não sabia nada sobre como escrever uma redação. Então vocês já estão à frente dessa pessoa. Se vocês concorrerem com esse ser humano, que é um ser humano anônimo, vocês vão passar. Eu confio nisso. Vamos prosseguir sobre o desenvolvimento. O desenvolvimento é um pouco maior, tá? Esse aqui é o da Isabela, a maioral, a incrível, a perfeita. Que eu não sei quem é, inclusive. Peguei de um site aleatório aí. Pesquisei redações nota 1000. Deixa eu ver que oração. 6,5. Vamos para o desenvolvimento da Isabela. Não dá pra perder tempo porque tem bastante coisa ainda. Eu sei que não parece. Eu sei que parece que eu vou chegar na conclusão e vai parar por ali. Mas não, tem bastante coisa ainda. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social. Então, vamos voltar lá na redação, na introdução da Isabela. De modo ficcional, o cine Hollywood retrata o impacto positivo no cinema do cotidiano da cidade, dada sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Guardem isso na mente de vocês, isso é a introdução. Aí a gente vai para o desenvolvimento da Isabela. Em primeiro lugar, é válido frisar que o cinema dialoga com uma elementar necessidade social e, consequentemente, não pode ser deixado em segundo plano. Você consegue entender que ela está falando das mesmas coisas sobre, lá na introdução, como o cinema é importante para lazer, para socialização das pessoas e como ele não pode ser negligenciado. E aí vem aqui, no desenvolvimento dela, ela fala que é de novo válido frisar que o cinema dialoga com uma necessidade muito importante social e que ela não pode deixar de segundo plano. Que necessidade social é essa? Aquela que ela falou lá na introdução. Então, de novo, as coisas estão se amarrando. Se a gente lê essa introdução, esse desenvolvimento, a gente consegue falar, nossa, ela disse que ia falar disso na introdução. E ela realmente falou. Não é uma surpresa. E o desenvolvimento não tem que ser uma surpresa, porque a gente já sabe sobre o que ela vai falar. Se o seu desenvolvimento está sendo surpresa para quem está corrigindo, bem-vindo ao meu desenvolvimento, é isso. Não, porque a gente já deveria chegar no seu desenvolvimento sabendo que você vai falar sobre aquilo, porque você disse pra gente na introdução. Vamos lá. Não pode ser deixado em segundo plano. Para entender essa lógica,
pode-se mencionar o renomado historiador holandês Johan Huizinga. Esse é um dos argumentos que eu falei. Se vocês falarem no chat qual é e acertarem, vocês ganham um pirulito. Não vai ganhar nada, mas se vocês quiserem falar, vocês podem falar no chat. O qual, no livro Homo Ludens, ratifica a constante busca humana pelo prazer lúdico, pois ele promove um proveitoso bem-estar. É exatamente nessa conjuntura que se insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. É perceptível, portanto, o louvável elemento benfeitor dessa criação artística, capaz de garantir a coesão da comunidade. Então aqui ela já usa um argumento de autoridade. Ela está falando, ó, o Johan disse isso. E quem vai contra? O Johan pesquisa há muito tempo sobre isso. O Johan fala disso no livro dele. Nossa, se ele despendeu tempo para escrever um livro, ele deve estar certo. Então ela usa um argumento de autoridade. Quando... Socorro, ela fez uma citação muito foda. Citar nomes de estudiosos da área ajuda muito. Ajuda muito, Marie Cleide. Você não tinha que estar no trabalho, Marie Cleide? Bom dia, amiguinho. Bom dia. Exatamente. E isso que a Marie Cleide, o Paulo, né? Isso que o Paulo falou no chat. Espero que você apareça aqui mais de tarde, hein, amigo? Isso que o Paulo falou no chat é verdade. Quando você cita alguém, tipo, da área, ou no caso, o Johan nem em si pesquisava o cinema para falar sobre, mas ele pesquisava sobre a relação do prazer lúdico, peças de teatro, leitura, conversar com os amigos, esse prazer que intensifica a imaginação da pessoa é proveitoso para o bem-estar e também social. Quem faz a relação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, no caso também do teatro, quem faz a relação com o cinema é a nossa escritora, a Isabela, que está escrevendo a redação. Então, se vocês buscarem na mente de vocês provavelmente vão lembrar de alguém que fala algo que dá para relacionar. Daí você já fez um argumento histórico, no caso, não histórico, mas um argumento de autoridade, usando a pessoa. E também um argumento de comparação, um argumento que você está relacionando o argumento com aquilo que está na sua redação. Então lembra, uma dissertação argumentativa. Então isso que ela fez aqui foi incrível. E daí vocês não precisam ficar decorando frase de tal pessoa, porque Einstein disse aquilo, aspas, o que o Einstein disse. É porque o Machado de Assis disse tal coisa, aspas, exatamente o que o Machado... Não dá, ninguém consegue fazer isso. Não tem como. E até porque isso seria uma cópia também, eu acho, dentro da redação. Então se você fala, o Johan disse que isso faz isso. O John, eu li o livro do Johan e ele falou que o prazer lúdico deixa as pessoas bem socialmente. Pô, se o cinema é um prazer, é uma arte e é lúdico e deixa as pessoas bem socialmente, isso só tá... O John já disse isso, então eu vou dizer isso aqui. Não com as palavras dele, não com exatamente o que ele disse, mas citando o nome dele e dizendo o livro. Quem quiser ir lá confirmar e ver se você está certo, vai lá e vai confirmar que você está certo. Então, isso é um argumento de autoridade. É um dos mais usados e é um dos mais poderosos, porque quem que vai ir contra nessa autoridade? Insere o fenômeno cinematográfico, uma vez que ele, ao possibilitar a interação de vários indivíduos na contemplação do espetáculo, faz com que a plateia participe das histórias, de forma a compartilhar experiências e vivências, o que representa o fator lúdico mencionado pelo pensador. É perceptível, portanto, ao mais um conectivo vindo aí. Gente, dava para não ter aquele conectivo ali? É perceptível o louvável elemento benfeitor dessa criação artística? Dava para ter, não ia estar errado. Mas o conectivo, ele faz tudo ficar tão bonito, tudo fica tão amarrado. Ele faz a gente lê a redação assim, a gente vai lendo ela assim e nem parece que a gente leu a redação quando a gente chega no fim. Porque tá tudo conectado. Então, usem conectivos. Eles cabem ali, tá? Não dá pra você... Uma coisa que eu acho que eu preciso citar, que tá ali nas dicas, embaixo da grávida de Taubaté. Não generalize. Então, não dá pra você usar expressões como ninguém respeita as leis, ninguém ouve esse assunto. Com o advento da internet, todas as pessoas
fizeram tal coisa. Não dá. Generalizar é uma incerteza. E numa redação, a gente não está trabalhando com incerteza, a gente está trabalhando com coisas que são reais, que são argumentos, que são fatos, que são ditos por alguém que pesquisou. Então, generalizar é uma incerteza. Não dá para você fazer isso. E geralmente ninguém fala disso. Eu nunca vi ninguém falando sobre que não dá para generalizar dentro de uma redação. Que não dá para usar gírias ou abreviações, eu já vi. Ou que não dá para encher linguiça. Mas generalizar, eu já fiz isso numa redação e foi triste. Porque não tem como você provar aquilo que você está falando. Atualmente, as pessoas estão mexendo muito mais no celular e ficando burras. Não, não, você não sabe, sabe? Você não tem como dizer se são todas as pessoas. E recém-nascidos? Recém-nascidos não estão mexendo no celular. Então, tipo, não dá pra você dizer isso porque é uma incerteza. Vamos continuar aqui para o desenvolvimento da Isabela. Em segundo lugar, olha só, como o texto dela está bem amarrado. Se ela fala no primeiro parágrafo que é em primeiro lugar, você já pensa, pô, em algum momento vai ter um segundo lugar. Se você na sua redação fala, primeiramente, tanã, 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 e não tem um segundamente depois, ou em segundo lugar, tá errado. Porque você não tá conseguindo se organizar nos seus próprios pensamentos. E é isso que uma redação avalia também: dissertação e argumentação. Em segundo lugar, é oportuno comentar que o cenário do cinema supracitado remete ao que defende o arcabouço jurídico do país. Ela falou muito difícil aqui. Isso porque o artigo 215 da Constituição Federal, olha, ela fez aquilo que eu falei que o nosso escritor anônimo não tinha feito, que é citar um artigo, citar algo constitucional e falar o nome dele, aonde ele está escrito. Então, isso aqui, você precisa ter na cabeça, decorar a Constituição toda? Não, nem advogado faz isso, nem juiz eu acho que faz isso direito. Mas você, alguns artigos, tipo o artigo 5º, que fala sobre a liberdade de expressão, ele é bastante usado. Dá para explorar muito ele, o artigo 5º. Então eu recomendo vocês darem uma lidinha ou verem um vídeo de 12 minutos na internet de um cara explicando sobre como funciona o artigo 5º na Constituição do Brasil, porque você pode citar o artigo 5º da Constituição Federal assegura a liberdade de expressão, liberdade de opinião do ser humano. Com isso, aí você pode... Ai, que susto, ai, que susto. Muito obrigado, Nana CZR. Muito obrigado pelo follow. Eu preciso desativar o barulho, eu vou tomar um susto sempre que tiver. Enfim. Então, quando você cita um artigo, algo constitucional, cita o nome dele. Senão, não vai ser legal. Ó, rimou. É claro, em caracterizar os bens culturais como um direito de todos. Então, se ela citou o artigo 5º, ela disse o que ele faz. Então, esse é um argumento muito válido. Eu acredito que ele se encaixe naqueles argumentos que a gente estava usando lá em cima, como um argumento de exemplificação ou um argumento de autoridades. Afinal, ai, minha cadeira, afinal a Constituição é uma autoridade, né? A Constituição do Brasil, ou o governo federal, né? Então eu acredito que entre como ou de exemplificação ou de autoridade. Não dá para citar assim. Ai, passei. Caracterizar os bens culturais como direito de todos, concebidos com absoluta prioridade por parte do Estado. Então, né, ela citou ali o Estado, o governo federal. E, para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Então, novamente, um argumento de autoridade. Vocês veem que esse é o mais usado, porque ele também é o mais sólido. Ninguém lembra de um argumento por enumeração, tipo, 70% das pessoas são doidas no Brasil. Ninguém lembra exatamente desse número. E você não pode falar um número que é impreciso, porque se estiver errado, tá errado, e aí já era. Então, tipo, geralmente o argumento por autoridade, a citação da autoridade vai ser mais usado porque a gente consegue fazer mais essa conexão na nossa cabeça. Não que os outros devam ser excluídos. Você pode usar um ou outro juntos, ou dois, como a gente viu aqui no desenvolvimento da Isabela. Que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas, dentre elas o cinema. Uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Vê-se, então, o perigo da norma apresentada a findar em desuso, sob pena de confirmar o que propunha Dante Alighieri em A Divina Comédia. As leis existem, mas quem as aplica?
Este cenário certamente configura-se como desagregador e não pode ser negligenciado. Então vocês verem que esse segundo parágrafo ficou muito profundo, ela falou muito difícil, mas ela não falou, ela falou com palavras difíceis, com temas difíceis, mas ela não fugiu muito daquilo que a gente já disse lá no início. Então, de novo, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. Então, qual diretriz? A lei. Então, quando ela fala que é desanimador notar que a lei não dá sinais de plena execução, então ela faz relação. A diretriz que ela está falando, presta atenção, porque agora vai ser difícil, agora vai ser doido. Presta atenção. Eu tô vendo você mexer no celular enquanto me ouve. É desanimador notar que tal diretriz, citou o artigo 215, não dá sinais de plena execução. Pausa. Ela está dizendo, isso é o argumento dela, é o que ela pensa, que a lei não dá sinais de execução. Vírgula. Para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional. Então, se isso fosse uma redação ruim, ela ia falar: esta lei não dá sinais de plena execução. Ponto. E terminar aí. Isso seria uma falácia. Isso seria um argumento falso. Porque quem está dizendo isso é a Isabela de Oliveira Cardoso. E ninguém sabe quem é a Isabela Oliveira de Cardoso. Lógico, a gente sabe que ela é uma pessoa muito inteligente e que cita fontes muito boas. Mas se fosse uma redação ruim, ela não teria propriedade nenhuma para falar isso. Mas ela é corajosa. E ela fala: não dá sinal de plena execução. Eu estou dizendo isso para você. E para provar isso que eu estou falando, eu vou citar essa pesquisa aqui. E aí ela usa um argumento de autoridade. Vocês conseguem entender que a dissertação argumentativa ela vai entre o que você pensa, o que você acredita, mas não é tipo, eu acho que, e eu acho que, ponto. Eu imagino que seria assim, segundo tal pessoa que tem certeza que é assim. Você consegue entender que, ao mesmo que seja, que não é uma opinião, que não é algo variável, ela está concordando com alguém que tem certeza daquilo. Então, tipo, é um argumento, não é uma opinião. Essa é a diferença entre uma opinião e um argumento. Uma opinião é variável. Eu concordo e eu discordo. Um argumento eu concordo com alguém que tem certeza. Porque estudou, eu concordo com um fato científico, eu concordo com um fato histórico, eu concordo porque comparando tal pessoa com tal pessoa ou tal fato com tal fato. Então, se alguém tinha dúvidas sobre argumento, sobre o que é, se ainda tem, pode mandar no chat, mas é isso, tá? Esse então é um perigo da norma apresentada. Onde que eu parei? Ah, tá. Então, as pesquisas. Ela disse, teve a coragem e está provando agora, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas. Ela não precisou citar o quanto demonstra ou como demonstra, porque quem quiser saber isso vai procurar no IFAM, né? Quem quiser ter certeza disso vai procurar lá. Ela só precisou citar a pesquisa sobre o que ela trata. Não precisou complicar, porque a pesquisa já está falando aquilo que ela quer dizer, que o artigo 215 não é bem aplicado. Né? Dentre elas o cinema. Então ela inclui o cinema para a gente pescar a gente de volta ali para o tema. Uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Então, não é bem executada. Olha lá, de novo, vai ficar difícil. Não dá sinais de plena execução. Tal diretriz. Por que ela não dá sinais de execução? Olha como ela está conectando tudo. Aí, 2 frases depois, aliás, 3 frases depois ela fala: uma vez que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Entendeu? Não funciona porque está restrito a poucos municípios brasileiros. Ela fez aqui um malabarismo argumentativo que deu certo, poderia ter dado errado. Mas dá para escrever isso de outra forma, que ainda te daria a mesma nota e ainda ficaria bom. Então, é desanimador notar que tal diretriz não dá sinais de plena execução. Para provar isso, basta analisar as várias pesquisas do Instituto do Patrimônio Histórico, né, que demonstram a lamentável distribuição irregular das práticas artísticas que não estão restritas que estão restritas a poucos municípios brasileiros. Mas dava para ela ter dito isso, que está restrito a poucos municípios brasileiros, lá quando ela falou que a lei não dá sinal de plena execução, que ela não está sendo bem executada. Não está sendo bem executada porque é restrita a poucos municípios brasileiros, como mostra a pesquisa do IFAM.
sabe? E aí você escreveu a mesma coisa, de maneira diferente, de maneira mais fácil. Então eu disse que ia ficar difícil, mas é porque ela escreveu difícil. Vocês também conseguem fazer isso de outra maneira, se a gente não conseguir chegar nesse nível. Porque eu não consigo. Vou abrir minha mão. Eu não consigo escrever do jeito que ela escreveu aqui. Dificilmente. Talvez se fosse sobre um tema que eu sei bastante. Mas se fosse tipo um tema que eu peguei ali de várzea, que eu cheguei ali e peguei, não consegui escrever desse jeito. Mas não quer dizer porque eu não conheço o tema que eu preciso escrever porcamente. Dá pra gente dizer as mesmas coisas de outro jeito e ainda assim ficar bom, ok? Então não precisa se desesperar, nem é preciso surtar, tá bom? Vamos para o desenvolvimento aqui um pouco duvidoso. Lembra que eu tinha dito que, porque o nosso autor lá, o incrível asterísticos, porque ele tinha escrito uma introdução curta, ele iria escrever um desenvolvimento curto, porque ele não introduziu aquilo que ele iria desenvolver, então logo não tem o que desenvolver, porque ele não disse que ia desenvolver. E daí, se ele desenvolvesse além do que ele disse na introdução, já ia estar errado. Então, muito cuidado na introdução do desenvolvimento de vocês. Não tem dica de escrever, começa pelo desenvolvimento. Não tem. Começa pela introdução. Não tem essa de começar pela conclusão, que eu já vi em algum lugar, inclusive quem fez isso é uma pessoa desalmada, que quer dizer, desalmada é esperta, né? Porque se ela mandou as pessoas escreverem pela conclusão, ela tá eliminando um monte de concorrente. Não tá certo isso, gente. Não. Segue a ordem certinho. Introdução, aí você desenvolve o que você introduziu, e daí você conclui. Sem pressa, sem desespero, tá? Uma dica que eu usei pro Enem é começar pela redação. Aí você pode tomar mais tempo, né, na sua redação. Mas é porque eu sabia que nas questões de português ou de filosofia eu tinha estudado para não sei se eu posso falar palavrão agora, mas eu tinha estudado bastante. E eu sabia que eu ia conseguir passar aquilo lá sem gastar todo o tempo. Então, tipo, manejar o tempo. Foi algo que eu usei. Vocês podem ir por esse lado se vocês quiserem. Tá certo, tem que eliminar os concorrentes. Tem que eliminar os concorrentes, mas vamos de maneira ética, né? Pô, imagina você fazer um vídeo enorme dizendo comecem pela conclusão, vai dar tudo certo, é a melhor maneira. É tipo aqueles vídeos de arraste pra cima, vou te ensinar a ficar rico por apenas 5 mil por mês. Tem que ganhar dinheiro, mas de maneiras éticas também, né? Então, tô de olho em você, hein, Nana? Tô de olho, tô de olho. Vamos ler aqui o desenvolvimento do nosso amado anônimo. Ao decorrer, já errou, já errou. Seria com o decorrer dos anos, os jovens foram se entregando inteiramente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece, mas também é vida. Tá, isso aqui não tá ruim. Não tá ruim. Mas poderia estar melhor, né? Se ele tivesse corrigido ali com o decorrer dos anos. Porque ele disse: os jovens foram se entregando inteiramente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece, mas também a vida. Parece muito que é uma pessoa que sempre escreveu poema a vida toda, culpado, né? Eu também me incluo nisso. Que sempre escreveu poema a vida toda e daí começou a escrever uma redação sem fazer ideia do que tá fazendo, e daí escreveu como se fosse um poema. Mas não é isso, ó. Ele disse que os jovens estão se entregando inteiramente ao mundo. E eu concordo com ele. Só que eu não posso só concordar com ele, porque isso tem que ser um argumento. E se ele não fala, os jovens estão se entregando inteiramente ao mundo. Inteiramente, né? Agora que eu li inteiramente. Ao mundo. Mas ele tem que citar alguém. Ele tem que dar um exemplo. Uma pesquisa. Alguém que falou isso. Deixa eu ver. Não consigo pensar em nenhum filósofo que falou algo parecido. Talvez os cinistas. Que fala algo. Talvez. Talvez. Mas não tem como ter certeza. Então, tipo, ele tinha que ter citado alguém. Algum filósofo. Porque isso aqui agora é só uma opinião. Ele tá dizendo isso, é segundo ele. E eu não sei quem é ele, não tem como eu acreditar nele. Como é que eu vou argumentar? Se fosse uma batalha de redações, a outra tinha ganhado. Não porque ela escreveu melhor ou porque ela usou conectivos, mas porque ela usou argumentos. Né? Vamos continuar. Ensina um jovem a lidar, né? No caso, lidar. Inclusive a pessoa que corrigiu isso botou um ponto de interrogação bem grande. Nos momentos de fraqueza e de tristeza. Aqui a gente tem um erro também que não está explícito, não está verdinho, mas é um erro de pontuação, né? A vírgula. É mundo, né? No que ela oferece. Ponto. Mundo também é vida.
Ah, agora entendi. A parte suja que ele oferece. Ponto. O mundo também é vida. Vírgula. Ensina um jovem a lidar. Aí essa vírgula aqui tá errado. Ela não tinha que estar aqui. Um jovem aprende a lidar nos momentos de franqueza, eu acho que seria fraqueza, né? E tristeza, né? Então, vírgula. A gente vai falar sobre vírgula, né? Spoiler. A gente vai falar sobre vírgula depois, mas essa aqui tá errada. Existe a vírgula. Sabe quando a gente escreve uma frase entre as vírgulas? Tem uma vírgula, aí uma frase, aí outra vírgula. Imagine que essa vírgula funciona como parêntese. E no parênteses, se você tira toda a frase que está dentro dele, ainda tem que fazer sentido. Então, quando você coloca as coisas entre vírgulas, você tem que pensar, vou colocar isso aqui entre vírgula, porque eu acho que precisa colocar entre vírgula. E tenta ler o texto sem aquilo. Antes de colocar a vírgula, gente. Tenta ler o texto sem aquilo. Ensina um jovem a lidar. Oferece uma grande liberdade de expressão e alegria. Faz sentido? Faz. Mas ensina um jovem a lidar com o quê? Entendeu? Como falta? E aí essa vírgula não estaria ali. Faz sentido? Óbvio que faz. Mas se não tivesse, se aquela frase não tivesse ali, seria pior. Então, não dá para aquela frase estar ali. Ensina o jovem a lidar nos momentos de fraqueza e tristeza. Oferece uma grande liberdade de expressão e alegria. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. O futuro repete o passado, recordações que muitas vezes trazem leis que lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. Um jovem não só precisa do mundo, como também necessita de seus conhecimentos. Isso aqui é muito bonito, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é legal, é real, mas não é uma dissertação e não é um argumento. Então, de novo, essa pessoa não escreve é feio, ela está escrevendo bonito, isso aqui que ela está escrevendo é legal. Né? Lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. Um jovem não só precisa do mundo, como também necessita de seus conhecimentos. É legal, é real, é verdade, eu concordo. Mas, se ele me mandasse um bilhete escrito isso, eu ia concordar. Mas é uma redação. E precisa ter argumento. Olha quantas coisas ele pode citar aqui. Uma grande liberdade de expressão. O artigo 5º, que eu já tinha dito. Ninguém se conhece quando não conhece o mundo. Isso aqui é um erro drástico. Você usar frases soltas que não são de ninguém, que são suas, mas e aí? Sabe? Você não é uma autoridade naquele assunto. E mesmo que você fosse, se você estivesse escrevendo o Enem, isso não seria levado em conta. Então, não dá pra você só colocar uma frase solta, né? Aqui, ó. O futuro repete o passado. Quem que ele tá citando? O Cazuza? Se for o Cazuza, ele poderia ter dito que é o Cazuza. Mas ele não disse. E aí é complicado, né? Recordações que muitas vezes trazem leis que lembram os tempos em que pouco se tinha liberdade de expressão. São frases soltas, são frases que não consigo atribuir a ninguém. Agora que eu vi que o chat está extremamente branco na tela e não tá aparecendo. Ai, gente, vai ser assim. Devia deixar o chat preto antes de começar. Mas eu tô lendo vocês, confiem em mim. O futuro repete o passado, recordações que muitas vezes trazem leis. Então, tipo, não façam frases soltas só porque elas são bonitas, né? Isso tá bem errado. Essa redação, eu acredito que ela tenha sido zerada. E não zerada por causa desses erros aqui, a lidar, erro de vírgula, é, um emoji da Bidu, não, meu Deus, a personagem de jogo que tem nome de demônio do Genshin Impact. Esqueci o nome dela. Mas enfim, é sobre isso. Ela provavelmente não foi zerada por causa desses erros de português, ou de acentuação, ou de, né? Ela foi zerada por causa dessas frases aqui que estão salta bem aos olhos, que foge do tema, que corre pra longe, que não citam ninguém. Porque erro de português, erro de pontuação só tira ponto de você. Eu posso fazer uma outra live, não nessa, falando das competências de uma redação do Enem, que daí são 5 competências, que são as coisas que elas são avaliadas e como uma redação é avaliada. Para vocês terem ideia do que colocar ou não. Não quis colocar aqui porque é uma. A Paymon, exatamente, a Paymon. Eu não quis colocar aqui as competências porque a gente estaria indo para um lugar de como avaliar uma redação do Enem. E daí você tem que saber
como escrever uma redação do Enem antes. Então, tipo, não teve agora, mas se quiserem eu posso fazer depois. Então, provavelmente a redação dessa pessoa foi zerada por causa disso aqui. Sacou? E aí não dá. Aqui, ó. Algumas diquinhas do ET Bilu. Um argumento forte não se quebra fácil. Então, se você fala pra mim, os jovens foram se entregando interiormente ao mundo, recolhendo não só a parte suja que ele oferece. E eu vou olhar pra você e falar, mas eu não acho isso. Porque, segundo uma pesquisa do governo federal, aumentou os jovens que estão cursando períodos de ensino em tempo integral. Aí como é que os jovens estão conseguindo se entregar ao mundo e estudar em tempo integral ao mesmo tempo? Sabe? Ah, mas Fernando, esse argumento que você usou é um argumento frágil. Sabe por quê, Fernando? Porque eu vi uma pesquisa que disse que o aumento de menores de idade em casas noturnas, em boates à noite, essa entrada ilegal de jovens aumentou em 70%. E aí você entendeu o quê? Eu quebrei o argumento dele porque o meu era mais forte, mas você conseguiu quebrar o meu também, porque o meu argumento, só porque jovens estão numa escola em período integral, não quer dizer que eles estão se entregando menos ao mundo, né? Parece uma pessoa de religião falando. Mas argumentos fortes não se quebram fácil. Então, se você consegue quebrar o meu e eu consigo quebrar o dele, quer dizer que um é mais forte do que o outro. O nosso papel numa redação é chegar num argumento forte o suficiente para não ser quebrado facilmente. Não que ele não deva ser quebrado, mas que ele não seja quebrado facilmente. Um argumento forte tem base, fonte, que é aquilo que eu já disse, o que o nosso amadinho aqui não tem. E um desenvolvimento pode apontar aspectos negativos e positivos. Então, tipo, ele só aponta aqui o negativo. Ele dá nas canelas do toque de recolher. Então, ele está argumentando, ele está usando a opinião dele, mas ele não está dissertando sobre o que pode ser positivo também. Então, acho que é sobre isso. Então, tudo bem. Vamos para a conclusão, né? Deixa eu tomar uma aguinha. E ver que horas são, se eu vou ter que correr ou se eu não vou ter que correr. Não vou ter que correr. Conclusão maravilhosa que derrete na boca. Por fim, viu? Ó, ela não usou um concluindo, em conclusão, né? Ela usou um por fim. Já ganhou ponto pra mim aí. Se fosse eu que avaliava, o que eu não sou, já que tinha ganhado ponto aí. Mas não ganha ponto aí, tá? Isso não ganha ponto, mas eu acho bonito. Caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso ao cinema do Brasil, levando-se em consideração as questões sociais e legislativas abordadas. Então, ó, ela falou sobre como o cinema ele é importante socialmente, ela falou disso na introdução, ela falou disso no desenvolvimento, e daí no desenvolvimento ela usou um estudioso, uma autoridade, e ela tá recapitulando isso aqui pra gente. Ela tá recapitulando, porque a gente leu muita coisa no desenvolvimento dela, mas ela tá recapitulando pra gente conseguir entender por que caminho ela vai na conclusão. E você pode fazer isso, você pode recapitular, só que, ó, você viu que ela recapitulou em duas frases, em duas linhas. Então, tipo, não vai recapitular, tipo, ai, visto, tal, tananã, e você, nossa, escreve muito ali, porque não precisa. A gente já leu, a gente já sabe. E se a sua redação foi bem conectada, a gente não vai esquecer tão fácil. Então, em duas linhas, no início da conclusão, dica de ouro. Recapitula o que você fez. Recapitula sobre o que você falou. Em duas linhas, não mais. Se passar disso, tá errado. Em duas linhas, tá? Lembrem disso. Sendo assim, cabe ao governo federal. Isso aqui, ó. Isso aqui é clichê. É clichê, mas não é ruim. Não é ruim, porque na redação dela cabe. Então, esse cabe ao governo federal. Parece que tudo, se for colocado concluímos que, ou concluo que é errado. Não é errado, mas é clichê. E aí você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, se você usou muitos clichês na sua redação, se você usou no início, na introdução, atualmente vimos que, atualmente temos que, além de estar errado porque isso não tem dado nenhum, é um clichê. Com o advento da internet, com o advento da televisão, não é errado, não está errado segundo o português. Mas esse concluímos que, ou concluo que, é algo que já foi falado muitas vezes por todo mundo. Já está em redações lidas. E aí, numa redação, avalie a sua capacidade de dissertar. E se você usa muitos clichês,
clichê pra caramba, pra não falar um palavrão, isso não é a sua habilidade de fazer uma redação falando. Isso é a sua habilidade de lembrar um clichê e repetir ele, de lembrar uma frase e repetir ele ali. Então se você usa muito esse concluo ou concluímos que, não vai estar errado. Mas se você usa concluímos que, daí você também usa atualmente, daí você também usa, repete muitas frases, daí você repete muita coisa, aí vai estar errado. Porque você vai estar repetindo aquilo que você já disse, vai estar se repetindo, vai estar repetindo redações anteriores. Então, tipo, não tá errado, não vai tirar ponto, mas se as coisas já estiverem difíceis para você na sua redação, vai ficar mais. Então a dica aqui mais pra frente eu trouxe algumas coisas que você pode usar na conclusão. Pega um, levando em conta que, vírgula, tais coisas foram tratadas durante o desenvolvimento. Pega um, separa um na sua cabecinha, deixa anotadinho na sua cabeça, esse levando em conta. E aí, se você vê que tá difícil a sua redação, que você tá usando muito clichê, que você tá se repetindo, aí você. Tem essa carta na manga. Se eu já me repeti muito lá na introdução, eu não vou usar o concluímos que aqui agora, porque todo mundo usa isso. Vamos botar esse levando em conta que, porque tem o mesmo sentido, tem o mesmo significado. Então, não vai estar errado. Mas se as coisas já estiverem complicadas para você, pode ser que fique mais. Então, tipo, por isso que eu digo, tenha uma carta na manga para não usar clichê, sabe? Tem uma carta na manga para não usar clichê de introdução, tem uma carta na manga para não usar clichê de conclusão, porque pode complicar mais vocês daí, tá? Consegui responder, Ana? Quer dizer, não sei se é a Ana, eu acredito que seja. Eu chutei ali pelas letras do nome, pelo CZR. Mas me responde se eu respondi você daí. Vamos continuar aqui com a conclusão dela. Cabe ao governo federal, órgão responsável pelo bem-estar e lazer da população, elaborar um plano nacional de incentivo à prática cinematográfica, de modo a instituir ações como a criação de semanas culturais nacionais, bem como o desenvolvimento de atividades públicas. Então, ó, esse cabe ao governo federal. Parece que é muito fácil numa conclusão, e vocês vão ver bastante isso se vocês começarem a ler conclusões. Eu sim. Eu amo! Eu amo. Consegui responder a tua dúvida? Você acha que ficou ok? Se não, me fala aí que a gente já se desdobra aqui em 20 para responder de novo. Então, esse lance do governo federal. Pode parecer, porque vocês vão ver bastante, algumas pessoas citando, porque joga pro governo federal resolver. Eu não sei como concluir, o governo federal que resolva, sabe? Mas não. Nesse tipo de redação coube bastante. E no outro tipo de redação, aquele que era o. Ah, aqui tá errado, tá? Aqui é pra ser a Isabela. Ignorem que eu repeti o nome do cara. Ele não mudou de água pro vinho. Então, na redação dela, da Isabela, que o tema era democratização do acesso ao cinema, faz sentido, porque democratização, quem que mexe com a democracia? O governo federal. Então, lança nele ali. Respondeu o Vida, ficou assim, te amo. Então, tá tudo ok. Tá tudo bem citar o governo federal, por mais que vocês já tenham visto isso antes, não tem outra pessoa para resolver esse tema senão ele, né? Então, não tem como fugir disso. A criação de semanas culturais. Coraçãozinho pra você também. Bem como o desenvolvimento de atividades artísticas públicas. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais. Que daí seria os três poderes, né? Das leis. Já que o fenômeno envolve todos esses âmbitos administrativos, os quais devem executar periódicos eventos ancorados por atores e diretores que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. Esse projeto deve se adaptar à realidade de cada cidade para ser efetivo. Dessa forma, o cinema poderá ser, enfim, democratizado, o que confirmará o que determina o artigo 215 da Constituição. Assim, felizmente, os cidadãos poderão desfrutar das benesses, que palavra linda, das benesses advindas dessa engrandecedora ação artística. Se vocês quiserem aprender a usar essas palavras bonitas, hoje, benesses, que nem eu sei direito, mas que são lindas de se ler e que, nossa, que copo de água gelada em meio ao deserto ver as pessoas escrevendo com essa palavra, vocês vão ter que ler bastante, tá? E daí, como tá muito próximo das redações, eu recomendo vocês procurarem assim, ó, redações nota 1000. E aí vocês vão ter muito arcabouço para como escrever uma redação. Redações nota 1000. E lê tipo umas 3, 4, 5.
ou se tiver divertido, ler mais, porque vocês conseguem aumentar o vocabulário de vocês. A única forma de aumentar um vocabulário, de saber palavras novas, é lendo. Ou ouvindo. Mas ouvindo eu acho mais complicado. Então, porque ouvindo você, ai, vai pra lá e vai pra cá, e ouve o podcast, e mexe no celular. Então, lendo, vamos ficar com lendo, que é a coisa, o old school, que é a coisa mais velha, é o careta ler, sim, é muito careta ler hoje em dia, mas é a única coisa que vai funcionar pra você melhorar o seu vocabulário. Então, é sobre isso. Sobre a conclusão dela, o que, que dá pra gente citar, o que, que dá pra gente perceber, e o que, que eu espero que vocês consigam fazer na conclusão de vocês. Vocês veem que ela fala lá no início de como o cinema propõe lazer. E daí no desenvolvimento dela, ela fala de novo que o historiador lá, o Johan, fala sobre o modo lúdico do cinema, trazer também prazer para as relações sociais. Daí você pode pensar, nossa, Fernando, mas como que ela concluiu isso aqui? Porque eu não encontrei na conclusão dela, ela só está falando de o governo pode criar uma lei que faça alguma coisa para o artigo 215 se cumprir. Só que o artigo 215, é isso, é aquilo que ela citou, é para proporcionar esse lazer para a população. Então ele está assegurando, o lazer para a população está assegurado constitucionalmente. E ela traz isso de volta aqui quando ela fala a criação de semanas culturais nacionais, desenvolvimento de atividades artísticas públicas, cinema gratuito, né? Ou um cinema diferente, tipo o Cine Passeio, que é mais barato, aqui em Curitiba. Cine Passeio, pra quem não sabe, se eu não me engano, eu já vi o Paulo e a Gabi falando sobre isso, porque eles são dessa vibe. Inclusive, a gente tem que ir, amigos, se vocês estiverem aí. É, é tipo um cinema onde exibe filmes antigos. Filmes antigos, que não estão mais em lançamento nem em cartaz. Então, tipo, ele é mais barato. Então, tipo, isso é um projeto para fazer o artigo 215 se cumprir. E se esse projeto tivesse saído dessa redação, que eu duvido muito, é mais uma brincadeira, eu não iria duvidar. Porque é exatamente o que ela está falando que resolveria a questão da democratização do acesso ao cinema. Então vocês veem como ela citou coisas na introdução, falou sobre as mesmas coisas que ela disse que ela ia dizer na introdução, no desenvolvimento, e ela concluiu ainda dizendo como que as coisas podem ser resolvidas. Se ela disse que tem e é bom, e as partes que ela disse que não tem, seja por infraestrutura ou pelo preço, ela acabou de resolver aqui a conclusão dela. Você precisa resolver aquele problema na sua conclusão? Não. Porque às vezes é um tema, por exemplo, é, já foi, não foi exatamente isso, mas foi um tema parecido com exposição de crianças a aparelhos televisivos. Na época, o que tava em voga, o que estava tendo era a televisão, né? É um tema antigo do Enem. Mas o que estava tendo, o boom era a televisão, e a gente sabe que faz mal ficar exposto há muito tempo a esse tipo de ondas. E como é que você resolve? Você não resolve isso. Mas você pode apontar como isso poderia ser resolvido, ou você pode, na sua conclusão, é, como que eu vou dizer isso sem parecer errado? Você pode deixar em aberto. Olha só. Você pode deixar, tipo. Não em aberto, mas como se fosse uma reflexão, sabe? É muito difícil de fazer isso. Eu não recomendo fazer por esse. Não é o que eu faço. Mas dá também. Eu não trouxe nenhum exemplo desse, porque esse é bem difícil de fazer. E, né, se a gente consegue fazer o fácil, por que a gente vai fazer o difícil? Não vai mudar nada, vai dar a mesma nota. Mas dá pra você fazer, tipo, deixar como se fosse uma reflexão, como se fosse uma ideia, citando alguém, ou deixando. Olha só que complicado. Ou deixando uma pergunta na sua conclusão. Dá. Eu já vi acontecer. Realmente dá. É muito difícil? É. Eu recomendo não fazer porque você pode errar? Sim. Então vamos pelo fácil. Vamos pelo que a gente sabe, vamos pelo que dá pra fazer e o que vai deixar a gente de boa e vai funcionar do mesmo jeito, tá? Então, acho que é isso. O que ela fez aqui na conclusão dela se chama proposta de intervenção. Eu acho que vocês já ouviram isso em algum lugar. Eu tenho certeza que vocês já ouviram isso em algum lugar, se vocês estão aqui estudando pro Enem. Proposta de intervenção, sim, eu roubei essa imagem de algum lugar, não é minha, eu roubei da internet, então os créditos está dado para alguém que fez isso aqui. A proposta de intervenção é o resumo daquilo que você fez com uma possível solução feita por alguém. A receitinha, inclusive vocês podem tirar um print ou podem me pedir essa imagem que eu mando. A receitinha é fácil e é simples.
A ação, o que deve ser feito, mais o agente, quem deve ser feito, mais o efeito, né? A finalidade, o objetivo, para que isso vai ser feito, o modo como isso vai ser feito e os detalhamentos, explicação e exemplos. Ah, Fernando, muito difícil, mas não é. Não é difícil. A gente acabou de ler isso aqui. A ação. O que vai ser feito? Caminhos devem ser elucidados para democratizar o acesso no cinema no Brasil. O que vai ser feito é isso: democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Quem vai fazer? O governo federal. Então, democratizar o acesso ao cinema do Brasil pelo governo federal. Para quê? Para que haja o incentivo à prática cinematográfica e para que haja. Cadê? Deixa eu achar outra parte que ela escreveu aqui. E para que se confirme o que determina o artigo da Constituição. Para isso, né, como, né, o modo, podem ser criadas através de. Podem ser criadas, né, semanas culturais ou eventos que visem exibir filmes gratuitos para a comunidade civil. E deu detalhamento tudo aquilo que ela escreveu em volta disso, né? A questões sociais legislativas, elaborar um plano nacional de incentivo, o desenvolvimento. Isso aqui, ó, isso aqui é um detalhamento. Isso pode ser feito por meio de uma associação entre prefeituras, governadores e setores federais. Precisa ser tudo isso? Não. Se você pegar isso e escrever o que vai ser feito, por quem vai ser feito, para que vai ser feito, como vai ser feito, já está feita uma conclusão. Detalhamento eu recomendo colocar, né? Fica legal, fica bonito, fica maior, fica interessante de ler. Mas se você faz só esses 4 passos da receitinha, você tem uma proposta de intervenção, você tem uma conclusão. E aí você pode detalhar, não precisa detalhar muito, não precisa ser enorme, não precisa ser esse paragrafão, a sua conclusão. Dá para fazer uma conclusão boa seguindo esses passos. O que vai ser feito, para quem vai ser feito, para que vai ser feito e como. Se a gente, se vocês fizerem igual eu fiz aqui, tipo, pegar só essas partes da conclusão dela, vocês veem que algumas coisas poderiam ter sido descartadas e foram inclusas e ficaram boas, fizeram ela tirar a nota 1000 dela, mas se não estivessem ali, ela ia também tirar uma nota boa, porque tá feito o que uma dissertação pede, né? Então, sigam essa receitinha aqui, tirem um print, porque isso aqui é a chave para vocês fazerem uma conclusão boa, né? Não precisa necessariamente apresentar uma solução na conclusão, e daí nada se cria na conclusão. Você vê que ela não trouxe conceito novo nenhum, não citou ninguém novo, nem ideia nova. Ela só sossegou e concluiu o que ela estava dizendo. E aqui na conclusão do nosso amigo, daquele nosso amigo invisível, nosso amigo anônimo, a conclusão dele é uma frase. É por isso que eu trouxe 2 conclusões de uma outra redação totalmente aleatória. E de novo, por que a conclusão dele é uma frase? Vocês que acompanham a live desde o início sabem me responder. A conclusão dele é uma frase porque a introdução foi curta, a introdução foi rasa. Logo, se a introdução foi rasa, ele não tinha sobre o que falar no desenvolvimento. Logo, se ele falou pouco no desenvolvimento, a conclusão vai ser pequena, né? Então, a falta de liberdade fere toda uma geração. Segundo quem? A gente não sabe, porque ele não disse isso no desenvolvimento. Que não saberá como lidar. De novo, esse erro é comum. Provavelmente ele não sabe que lidar não se escreve assim, se escreve lidar. Nos momentos de sufoco e tristeza. Ele concluiu? Ele concluiu o que ele estava dizendo. Então ele já merece ponto por isso. Mas o que ele estava dizendo era muito raso. O que ele estava dizendo não tinha base, não tinha fonte. Então não tem como dar nota para uma pessoa que escreveu assim. Mas ele concluiu. Então, se fosse uma redação que eu estou avaliando, eu daria um pontinho por essa conclusão, porque ele conseguiu concluir o que ele escreveu. Mas não é a melhor redação, não vão por ele. De 1000 ele tiraria 10. Por causa disso. Enfim. Mas aqui a gente tem uma conclusão que ela é média. Ela não tá péssima, não zerou a redação, mas também não tá muito boa. Então ela deve ter tirado, se eu for avaliar só por essa conclusão, deve ter tirado uns 400. Levando em conta as outras coisas que talvez existam. Portanto,
Os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação dos habitantes. Você vê aqui, ó, ela usou um portanto, Ana. Mas poderia ser um concluindo o quê? Mas como eu já disse que essa não é uma redação nota 1000, não é uma redação muito boa, as coisas provavelmente já estavam difíceis antes. Então ela já preferiu não usar um clichê ali, acho que ela seguiu a minha dica. Os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes, pois proporcionaria vários avanços políticos, econômico e cultural. Então, lá, proporcionariam, né, no plural, porque está falando de avanços políticos, econômicos e culturais. A gente tem que se atentar ao plural, gente. Plural não dá pra errar. Eu erro falando, eu erro bastante, mas escrevendo não pode. Proporcionaria vários avanços político, econômico e cultural desses. Então, ó, ela não usa plural no proporciona, mas usa plural no vários avanços, e daí não usa em político, econômico e cultural, mas usa no desses. Entende como fica incoeso, como fica sem sentido? Se eu não tivesse corrigido ali no meio, a gente não estaria conseguindo ler isso de primeira. Então, toma cuidado com isso, gente. Não tem dica pro plural. Não tem dica que eu saiba pra escrever o plural corretamente em todas. Não tem dica como tem, tipo, pra vírgula ou como tem pra acentuação. Mas não é tão difícil, gente. Quando é mais de uma coisa, é plural. Essa é a dica. E também é o conceito de plural. Então, não tem como. Eu acho que. Eu não acho que essa pessoa não saiba escrever o plural, porque ela escreveu certinho ali. As pessoas teriam empregos melhores, que conduziriam o país a crescimento no ranking. Então, tipo, eu não acho que ela não saiba, eu acho que ela tava nervosa na hora e aí a gente comete esses errinhos mesmo. Até eu cometeria esse tipo de erro se eu estivesse muito nervoso. Provavelmente foi foi um tema difícil. Como você encara os cursos à distância e as universidades virtuais? Isso foi de 2020? Acho que deve ter sido. Então, tipo, é complicado, né, gente? Mas enfim, esse não é um erro perdoável. Eles não vão perdoar esse erro. Mas eu acho que não foi porque ela não sabe, foi porque ela tava nervosa. Ou ele, né? As pessoas teriam empregos melhores que conduziriam o país nos rankings. E as gerações futuras não sofreriam com tamanha desigualdade existente no planeta, que hoje aflige as pessoas carentes, né? Ponto e o crescimento zero crescimento nos rankings. Que rankings, né? A IBGE. E a gente vê, ela concluiu? Ela concluiu. Poderia ter ficado melhor? Infinitamente melhor. Porque ela não seguiu a proposta de intervenção, que está aqui. A ação. O que deve ser feito? Deveriam investir na educação de seus habitantes. Ok. Quem? Os países subdesenvolvidos. Mas os países subdesenvolvidos, eles vão o quê? Montar uma, uma aliança? Né? Isso aqui poderia estar no modo, ou estar no efeito. Então, uma aliança dos países subdesenvolvidos, como a gente tem Meu Deus, eu sou péssimo em geografia, geopolítica. E o bloco daqui das Américas Latinas, a gente tem uma coisa assim aqui. Então, tipo, será que a gente já não faz isso? Enfim, não sei. Então, os países subdesenvolvidos deveriam investir na educação de seus habitantes, pois proporcionaria vários avanços políticos, econômicos e culturais. Ela fez a primeira parte, né? Quem e o que deveria ser feito, mas ela não falou sobre para quem nem. Ela falou sobre para quem, né? Para subir nos rankings e para que gerações futuras não sofram com desigualdades existentes no planeta, que eu já fiz as pessoas. Só que, ó, isso não é o tema. Por que eles deveriam investir na educação dos habitantes para proporcionar vários avanços políticos, quando na verdade a pergunta do tema é como você encara os cursos à distância e as universidades virtuais? Se ela não está falando disso aqui na conclusão, será que ela falou disso no desenvolvimento? Tem como fugir de falar disso na conclusão? Acho difícil, então, tipo, complicado, né? Ela não usou aqui detalhamentos e nenhum modo, então vocês veem. É uma conclusão? É. É uma proposta de intervenção completa? Não. Então ela não tirou todos os pontos por isso aqui. Se vocês lembrarem de todos os pontos da proposta de intervenção, você faz uma conclusão decente. Entendeu? Não é tão difícil. Não é tão difícil. Eu acho real, a conclusão da redação, eu acho a conclusão a parte mais fácil. Caso eu for citar algum país, por exemplo, precisa ter alguma confirmação de dado? Depende. Eu acho complicado citar algum país. Por exemplo, países subdesenvolvidos, como a Argentina. Mas ela é subdesenvolvida por quê? A Argentina tem um mercado muito bom. A educação da Argentina é muito boa. Como é que você vai citar isso aqui, sabe? Então, tipo, eu acho que é complicado.
Se você for citar algum país, na conclusão, obrigatoriamente você vai ter que ter citado ele no desenvolvimento e com esse dado que você quer. Porque aí você vai estar, ó, como você disse ali, ó, algum país, por exemplo, é um argumento de exemplificação. Só que você tem que estar exemplificando baseado em alguma coisa. Então, se é sobre educação, pense em algum país que tem uma educação subdesenvolvida. E aí você tem que ter certeza absoluta disso. Porque daí se você manda a Argentina, por exemplo, sabe? E cita educação, vai estar errado. Porque a educação da Argentina é boa. Mas e os cursos à distância, as universidades virtuais, como que ficaram na Argentina? E no Brasil? Se você citar o Brasil, é pior. Porque aí você vai ter que citar o Brasil e citar que a educação à distância foi nociva, foi ruim, e aí você vai ter que citar um dado. Porque não pode tirar isso da sua cabeça. E aí, se você cita a Argentina, você tem que citar o porquê. E se tiver relação, provavelmente você vai ter que citar um dado. Então, eu acho perigoso. Eu acho que você tem que estar muito certo do que você está falando. Não dá pra só citar, sabe? E aí, por exemplo, se você for citar um país para citar um exemplo e para citar o dado desse país, será que você não pode só citar o dado direto? Segundo a pesquisa tal, na Argentina, tanana, tanana, tanana. E aí você citou o país e citou o dado e fez um argumento de enumeração. Então, tipo, talvez não ir por essa de vou citar o país, mas sim citar o dado de dentro desse país. Eu acho que é mais, a gente pisa mais no chão, acho que a gente fica mais com mais certeza. Tem menos chance de você errar daí. Sacou? Aqui, ó. Se o seu desenvolvimento foi raso e sem base, a conclusão também vai ser. Que é aquilo que a gente falou do nosso amigo imaginário lá. Não tem como arrematar assuntos introduzidos no meio da redação. Por isso, se atente somente àquilo que a introdução propôs. Então, ó, não tem como você criar assuntos novos na conclusão que não foram citados ou criados na introdução. Então a introdução vai dar o passo daquilo que você vai escrever, sem ela não tem como fazer o desenvolvimento, e o desenvolvimento vai dar o passo daquilo que você vai escrever na conclusão. Então, tipo, essas três partes se encaixam muito bem, gente. Não é difícil, juro pra vocês. Não sabe deixar de usar clichês? Olha algumas opções no próximo slide. Daí aqui a gente chega lá naquilo que a gente estava conversando. Essa imagem não é minha, roubei da internet. Acredito que seja desse lugar chamado Um Como. Não é minha. Os créditos é para quem fez. Dois beijos. Então, pelo que foi analisado, levando em consideração, dessa forma, após a análise de dados, fatos, exemplos, tendo em vista os assuntos que foram apresentados, a partir da observação dos dados, das autoridades, dado os fatos, esse aqui é bem legal, bem famoso também. Em virtude dos fatos mencionados, esse é o meu favorito, é a minha carta na manga. Sendo assim, em suma, também uso bastante esse. Considerando, ó, se você é uma pessoa que usa bastante concluindo, pensa no considerando, é parecido, né? Começa com C e termina com O, então talvez dê. Logo, podemos entender que, fica claro que, isso agrega uma conexão maior para sua redação. Agrega bastante. Então, tipo, escolhe uma aqui, Ana. Faz o Unidunité, escolhe uma e guarda na sua cabeça como um cartão na manga. Vai realmente te ajudar na sua redação, juro. Escolhe um desses aqui, ai, vou guardar aqui na minha mente esse aqui pra lembrar e vai ser minha carta na manga lá na redação. Ah, inclusive, depois que espera eu quero ver, tá? Me falem sobre o tema. Vamos fazer uma live batendo um papo sobre o tema da redação? Ah, ia ser legal fazer uma live batendo um papo sobre o tema. Ou uma live montando uma redação. Depois que, tipo, o tema é esse, os textos foram esses, a gente pode fazer isso, é legal? Ia ser massa. Deixa eu ver se eu tô conseguindo enxergar. Então, e aqui a gente vai pra parte chata, vai dar um pouco de sono. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. 10 minutos? O que é isso? Vamos passar rápido. Oxítonas. A última sílaba é tônica, então você conta cipó, cipó. Sim, dá pra. Eu ainda conto as sílabas batendo palma. Aprendi no pré isso. Foi uma coisa que ficou. Cipó.
Então a última sílaba é tônica. Mas eu tenho uma dica mais fácil para vocês, que eu aprendi com a minha amiga Maria Eduarda. E que é uma dica infalível. Ela vai funcionar todas as vezes. Com todas as palavras que tem uma sílaba tônica. Que é para você saber aonde fica o acento. Que? Tipo, eles não acharam, tipo, Baiard? Ou, tipo, não acharam uma escola pra você fazer? Nossa, que horrível. Eu ia falar palavrão. Que horrível. Nossa, que mal organizado. Tá, enfim, voltando pra dica infalível. É que é você chamar a palavra. Ah, imagina que você foi na casa do Cipó, da dona Cipó. E aí você não sabe onde que tá o acento dela. Da palavra Cipó. Você vai na frente do portão e você chama ela. Ô Cipó! A sílaba que a gente estende, né? O, o caneca, o peneira, saúva. A sílaba que a gente estende quando a gente chama é sempre a sílaba tônica. Então, se você não sabe onde que fica a sílaba que vai dar o acento da palavra, eu não achei, que ódio. Ah, mas tipo, não teve o cartão. Se você quiser, eu posso te ajudar depois. Indo pra Dona Cipó. Se você quiser, eu posso te ajudar depois. Ou se você já tem certeza que deu tudo errado, aí não tem muito o que fazer. Mas eu posso te ajudar. Tipo, se você não achou o cartão de confirmação, não achou o cartão de inscrição, eu posso te ajudar. De boa. A gente pode fazer uma call depois da live, se você quiser. Que talvez vai dar um tempinho a mais essa live. Enfim. Aqui. Como usar crase? Crase pode parecer difícil, mas não é também, gente. Vou à escola. Se você não sabe se o A de a escola tem crase ou não, substitui, vira Bela Gil e substitui pelo masculino. Se quando você fala no masculino você usa o a, o, quando você fala no feminino você usa a crase. Então, vou à escola. Ai, o que que tem parecido? Ao colégio. Eu vou ao colégio. Como você usou o ao no masculino, vai ter a crase. Sempre. Quando você usa o no masculino, aí não tem. Chame a médica, chame o médico, tá? Daí, se vocês quiserem um pouco mais a fundo, a crase ela existe porque ela é uma. Vou ter que lavar a louça e arrumar tudo aqui, vou ter que fazer amanhã. Ai, que pena, que pena. Mas eu posso te ajudar, me chama ali no Zap, qualquer coisa, no Facebook, e a gente vai te ajudando e ver o que vai falar. Mas boa loucinha, amiga. A crase, a gente tem que lembrar que ela é uma contração do AA. Então, se você falaria que vai a escola, porque você fala ao colégio, entendeu? Nossa, eu li outra coisa ali no lugar de colégio, agora eu vi que tá escrito colégio mesmo. Enfim, então é uma contração para essas duas letras que não teria sentido eles existirem juntas, né? A vira A com a crase. Lembre dessas rimas. Vou A, volto da, crase A. Vou A, volto D, crase pra quê? Ai, não lembra disso não, mas ó, a dica é, se eu vou à Itália, né, você volta da Itália. Então você faz o contrário. Se você vai a, você volta da. Mas se você volta de Portugal, não tem crase daí. Minha internet tá ruim, te odeio hoje. Ai, amiga. Será que é a tua internet ou é a live que tá travando? Eu acho que não é a live, porque aqui no OBS não tá travando. Mas se estiver travando pra mais alguém, me avisa. Que daí eu tento parar e começar de novo pra ver se ajuda vocês, tá? Então, quando você fala que vai voltar da Itália ou vai voltar de Portugal, quando é de, quando você volta pra ver se tem crase ou não, não tem. Mas quando é da, aí tem, tá? Na indicação de horário sempre tem crase, né? É, na contagem de horas, não. Então, quando você vai falar que quando você vai informar tal horário, então sempre tem crase. Mas quando você indica algum horário, aí não tem. Então, chego às 2, tem crase, mas às 2 horas do filme, passaram a voar, não tem. Porque ela está indicando um horário e ela está contando as horas e não indicando um horário, tá? Memorize, quer à tarde, quer à noite, use a crase à frente de expressões femininas. Ah, tá. Isso aqui não precisa memorizar nada, não. É só lembrar que em expressões femininas usam-se crase, né? À direita, vira à direita, falou tudo às claras. Tá ok? O acento tio é o chapeuzinho, ele torna nasal o som das letras. O circunflexo é não, o tio é a cobrinha.
O circunflexo é o chapeuzinho, indica que a vogal deve ser pronunciada de forma fechada. O E vira E. Enfim, não vou conseguir lembrar nenhum exemplo agora, mas faz as coisas ficarem fechadas. O agudo é colocado sobre as vogais, indicando onde ela está e que ela é tônica. Então, igreja. Não, igreja não tem mais. Índio. Índio. Índio tem acento. Não sei se tem mais, eu acho que deve ter caído em desuso com a reforma ortográfica. Mas é para isso que serve o agudo, para indicar onde é a tônica e quando a tônica é uma vogal. E o grave, ele sempre indica a ocorrência de crase, ele não existe em lugar nenhum além da crase. Os conectivos, eles são utilizados para associar ideias e estabelecer ligações entre elas. Podem pertencer a classes gramaticais diferentes, como conjunção, advérbio, preposição, expressões adjetivas. E na gramática, articuladores de um discurso ou conectores são termos em que um texto ligam as palavras e frases. Isso aqui são alguns exemplos. Tirem um print se vocês quiserem. Se não conseguirem tirar print agora, vai ficar a gravação na Twitch e provavelmente eu vou mandar a gravação das 3 lives pro meu canal. Então vocês podem pausar e tirar um print depois. Mas é isso. Esses são os conectivos que você pode usar. Não vou ler todos, porque são muitos. Mas eles são conectivos. Eles são aqueles que vocês usam para conectar uma coisa a outra. Preciso lembrar de todos? Não, pelo menos uns 2 de cada. Aí é realmente muita coisa. Mas, tipo, uns 2 mais usados, tipo de adição, de oposição, de conclusão. Tá? Alguma coisa assim. Então, você não precisa lembrar de todos, não precisa decorar tudo isso, porque nem tem como. Mas saber que eles existem e saber que dá pra usar algum deles, ou que muitas vezes eles são, tipo, algumas frases, né? Tipo, não só, mas também, né? Então, não precisa decorar, mas saber que eles existem e que você provavelmente já usa alguns deles sem querer. Tipo, vai aprender a usar. Tipo, em seguida, ou ainda, ou e. O e é um conectivo que não tem como você não saber usar. É sobre isso, portanto, tá tudo bem. Então, né, ali um conectivinho. Se a oração for iniciada por um conectivo, use vírgula. Use vírgula depois dele. Se o elemento coesivo estiver no meio da oração, use vírgula antes dele. Tá? Então, exemplo. Eu saí atrasada. Apesar disso, vírgula, cheguei no horário combinado. Saí atrasada, mas cheguei no horário combinado. Então, esse é o exemplo de como usar um conectivo e de como a vírgula deve ser usada com eles. Se ela for iniciada por um conectivo, por um conectivo você usa a vírgula. Ah, mas Fernanda, ali a oração não é iniciada por um conectivo, tá falando, saí atrasada. Ponto, tem um ponto, gente. Quando você bota um ponto final, você para com uma oração e começa outra. Então, apesar disso, está começando uma oração. No segundo, não, porque tem uma vírgula. Né? Ela quis colocar o mas. Então, dá para botar só a vírgula antes dele e continuar como sendo uma oração só por ela. Aí aqui os usos da vírgula, tá? Ela dá para isolar certas expressões exemplificativas, né? Não vamos ler tudo aquilo, mas é fácil de explicar. Quando você pode usar o parêntese, é quando você pode usar a vírgula, por exemplo. Além disso, vírgula, por exemplo, isto é, ou seja, a saber, aliás, ou melhor, ou antes, com efeito a meu ver. Isso são conectivos que estão usando a vírgula, mas se você fala caminhei por uma praia deserta, vírgula. O sol batia na areia, vírgula. Eu estava cansado. Se você tirar esse, o sol batia na areia, vai ficar caminhei por uma praia deserta, eu estava cansado. Então, a vírgula, ela é como se fosse... pode ser usada essa entre vírgulas em exemplificações e nas explicações, quando você explica algo além daquilo que você está dizendo. Então, tipo, com os exemplos, você usa vírgula, e com as suas explicações que poderiam ser retiradas. Então, usa o mesmo truque do parêntese. Se você tirar essa frase, essa explicação, ainda vai ter sentido? Se sim, bota vírgula. Bota vírgula no início, bota vírgula no fim. Essa é a dica. Antes das conjunções, que é aquilo que a gente já sabe, né? Mas, porém, pois, embora, que foi aquilo que eu dei o exemplo no slide passado. Para separar nas datas, o lugar, nos endereços, o número. Então, Belo Horizonte,
vírgula, 3 de novembro de 2018, de 2008. Então, separando lugares de datas, né? Antes de e, quando as orações apresentam sujeitos diferentes ou quando e se repetir. Fez-se o céu, vírgula, e a terra, vírgula, e o mar. João escreveu uma carta, vírgula, e José arrumou a cama. Então, tipo, isso é coisas que acontecem ao longo, né, respectivamente. Dava para dizer e fez-se o céu, vírgula, a terra, vírgula, e o mar. Dava. Dá para pôr o e em todas, entre as vírgulas? Dá também, não tem problema. Fica cansativo de ler. É por isso que, tipo, é uma escrita mais antiga, né? Que é aqui, como exemplo da Bíblia. Meu cachorro entrou aqui. Por exemplo, a Bíblia. Mas dá também. E para separar termos repetidos. Estávamos muito, muito cansados. Ele vem já. Já. Ele vem já já. Daí qualquer dúvida ou comentário ou coisa que vocês queiram me xingar, vocês podem mandar no chat. Eu amo vocês são muito inteligentes, muito esforçados e vai dar tudo certo. Se acalmem pro Enem, se vocês não ficarem calmos, vocês não vão lembrar de coisas cruciais. Então se acalmem, é uma prova muito importante, eu sei que é, porque eu já passei por isso, mas vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir, porque vocês são inteligentes. Eu sei que tem gente, né? Vocês vão estar naquela sala e vai ter gente comendo salgadinho. Eles vão olhar pra pessoa e falar, nossa, a pessoa tem cara de ser inteligente, fudido, de ser muito inteligente. Mas. Meu cachorro tá se coçando. Oi, nenê, oi. Mas vai dar tudo certo, gente. Boa sorte. Se vocês precisarem de ajuda, vocês podem me chamar nas redes sociais. Nas redes sociais. Ah, isso aqui tá aqui ainda. Peraí. Pronto. Vocês podem me chamar nas redes sociais pra gente conversar se vocês quiserem. Podem sim me mandar a redação, vou ficar muito feliz de corrigir elas. Fofo. Te amo, Ana. Podem me mandar a redação. Nas redes sociais, tá aqui em cima. Nas redes sociais, se quiserem mandar. Pega esse arquivo de redação aqui, Fernando. Dá uma olhada e corrige pra mim. Vou fazer sem nenhum problema. E terminamos a tempo? 3 minutos a mais. Não tem problema. Obrigado. Obrigado, Ana. Qualquer coisa, se precisar de ajuda, me chama, garota. Vai dar tudo certo pra ti. Eu confio, hein? Eu confio. Você sabe que faculdade você vai fazer? Ou está, no caso você falou que vai fazer ano que vem, né? Mas você já tem uma decisão ou tá fazendo, tipo, pra treinar? Como é que é? O título da redação. O título é fácil de fazer. Mas faz depois. Escreve a redação, deixa uma linha pro título, escreve a redação e coloca o título depois. O título é bem facinho. Pode ser uma palavra, o teu título. Geralmente não é, mas pode ser. Não sei se a Ana vai me responder. Será que ela já foi embora? Bom, de qualquer maneira, eu vou me indo também. Euzinha. Você. Amiga, você já decidiu a faculdades? Biologia. Ai, a sua cara. Ai, eu adoro. Ai, a sua cara. Nossa, eu fiquei. Ai, meu cachorro. Ei, neném. Parece que na live. Não vai aparecer. É a sua cara. Boa sorte. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Espero muito que você consiga. E ó, faz pelo ProUni. Faz o Enem. Se você não conseguir, tipo, passar direto, tipo, se for fazer o vestibular da UFR, não sei, ou de outra faculdade, faz pelo ProUni. ProUni te dá bolsa, dá muita possibilidade. Ciências, a internet tá ruim. Ciências biológicas ou sociais, estou em dúvida ainda. Você vai conseguir. Uma das duas. As duas são ótimas. As duas são muito legais. E você está começando agora. Não é como se você tivesse que obrigatoriamente fazer só uma delas. Você pode fazer essa e aí depois fazer outra. Porque você tem a vida toda para isso. Não precisa ser jovem só para fazer uma faculdade. Então acho que é isso, gente. Eu vou comer alguma coisa. Porque tá dando hora do almoço aqui. E eu volto às 1h pra gente falar de novo sobre tudo isso. Com mais pessoas, com pessoas novas, eu espero que consigam ver as uma. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Deixa eu pôr uma música pra vocês aqui. Não, essa é boa. Hello, hello.